Bom dia, bebê! Vocês estão bom? Acordaram com bons pensamentos, bons sentimentos? Espero que sim, espero que você tenha acordado agradecendo e celebrando a vida, agradecendo a oportunidade de estar encarnado aqui no planeta Terra em tempos de transição planetária. Eu desejo que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que realmente importa, que você não se deixe dominar pelo medo, que você perceba a luz que existe por trás de tudo que acontece, né? Porque nada, absolutamente nada nos acontece à toa, por acaso. A sincronicidade é perfeita, a lei da causa e efeito é perfeita. Então, quando a gente tem olhos para ver, a gente consegue enxergar as situações do cotidiano através da percepção da sabedoria do ser e não mais dos desejos do ego. Gente, como hoje é dia de um eclipse lunar, né, no eixo Touro-Escorpião, temas ligados à transformação, desapego, estão vindo muito à tona esses dias, né? O efeito de um eclipse dura em média uns 3 meses de forma mais intensa, mas no dia em que ele acontece, nos dias anteriores e posteriores, essa energia fica mais intensa. E temas ligados à regeneração emocional, né, integração das sombras, desapego daquilo que não importa, observar o que realmente importa, observar os nossos verdadeiros valores, são temas que estão vindo à tona. Então eu achei importante a gente falar mais profundamente hoje sobre a importância do desapego. E claro que para a gente falar sobre desapego, inevitavelmente a gente vai ter que falar novamente sobre medo. É interessante a gente observar que a maioria das pessoas que habita o planeta Terra é muito movida pelo medo, né? A própria reatividade que impera no nosso planeta, quando você vai analisar as crenças mais profundas que fazem uma pessoa ser agressiva ou reativa, você vai ver que por trás disso tem o medo. Na verdade, a raiva é só uma forma de tentar esconder esse medo. Tem até um texto do Osho no qual ele fala sobre isso, né? Que a raiva é uma cortina de fumaça que é usada pelas pessoas para esconder o medo. Então, quando você investiga mais profundamente, é porque tem um medo e sempre que existe um medo, tem um apego inevitavelmente. Os dois estão interligados, né? É claro que pessoas que são motivadas pelo medo, elas acabam não agindo pela sabedoria do ser. Pode perceber. Tudo aquilo que você faz na sua vida porque você está ansioso, medo e ansiedade a gente pode considerar sinônimo, né? Toda vez que você está fazendo alguma coisa por uma ansiedade, se você observar profundamente o que está por trás dessa ansiedade, o que está por trás desse medo, você vai perceber que você está apegado a algo que você não consegue controlar. Então, às vezes é o medo de perder o poder, medo de perder dinheiro, medo de perder o contato com alguém que você goste. Ou seja, sempre que tem um medo, inclusive isso é uma frase oriental, eu não sei de quem é a autoria, mas ela é muito sábia, sempre, sempre, sempre que tem um medo, tem um apego a algo que você não pode controlar. E claro que existe um medo, uma ansiedade que precisa existir, que é aquele medo instintivo, que faz com que a gente sobreviva e com que a gente se defenda numa situação de crise, de adversidade. Então, um tanto de medo, um tanto de ansiedade, a gente precisa ter para conseguir sobreviver nesse mundo. Não é desse medo que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando daquele medo constante que você sente que não tem uma lógica, não é um medo de sobrevivência. É um medo que é fruto de uma necessidade muito grande de controle. Quanto mais controlador a gente é, mais medroso, mais ansioso a gente é. Não tem como, né? É interessante se você parar e observar claramente a sua vida, encarar mesmo os seus medos, olha para eles de uma forma mais racional. Para e observa. Ah, eu tenho medo que tal coisa aconteça. Começa a enxergar profundamente, a entender os porquês. Por que eu tenho medo que tal coisa aconteça? Ah, é porque se acontecer tal coisa, vai acontecer isso e isso. Tá, mas e daí? E qual que é o pior disso? Que é uma coisa que é muito feita no Theta Healing, né? O digging, que é você ir cavando para achar a crença matriz. Tá, mas e se acontecer tal coisa? Qual o pior disso?
quando você vai se aprofundando, você vai entendendo mais profundamente a crença que está na base de tudo e que está sustentando todo aquele prédio, aquele castelo de ilusões que você construiu, que está sendo motivado por uma crença específica, né? E pode observar, quando você vai olhando para esse medo, né, com objetividade, sem estar com a percepção nublada por uma ansiedade, mas quando você olha aquilo de verdade, ok, o fato é esse, eu tenho medo disso, e você vai investigando, se aprofundando e encarando para achar a crença matriz, inevitavelmente você vai encontrar um apego a algo. Seja um apego material, seja um apego no sentido de ser uma codependência, seja um apego a uma reputação, sempre existe um apego a algo, sempre existe uma necessidade de controlar o incontrolável, quando você vai chegando na causa disso tudo. Então, quando eu aquieto o meu ego e eu falo, Pai, que seja feita a sua vontade, eu silencio os desejos do meu ego, eu deixo esse medo de lado, eu me conecto com a voz da sabedoria, eu entro em contato com os amigos espirituais, com o meu mentor espiritual, né? E eu consigo ouvir as intuições, eu percebo nesse momento que eu nunca estive sozinha, que a solidão é mais uma das ilusões do ego, né? Que eu não tenho que decidir tudo sozinha, porque eu vou me conectando com essa proteção divina, entende? Já contei para vocês em vários vídeos, né, que antigamente eu era uma pessoa extremamente controladora, não que eu não seja hoje em dia, né, não me iluminei, estou aprendendo, mas eu já fui mais controladora do que eu sou hoje, mais ansiosa e mais medrosa do que eu sou hoje, né? E aí, claro, a gente vai amadurecendo e nas consultas espirituais, o mentor amigo, ele me falava diversas vezes, ele tem que repetir, né, porque demora pra gente entender, né, pra gente criar essa convicção. Ele falava várias vezes, filha, enxerga a luz por trás de tudo o que está acontecendo, né? Nada é por acaso, a gente está aqui com você, enxerga a luz, olha a luz, tem um propósito por trás disso, né? E é muito interessante a gente perceber que às vezes a gente fica com muito medo que algo aconteça, e na maioria das vezes aquilo do que a gente tem medo ou não acontece, ou quando acontece nunca é do jeito que a gente imaginou. E é interessante a gente observar que enquanto a gente está identificado, né, com essa energia de medo, a gente está deixando de viver muitas bênçãos na nossa vida. A gente está deixando de celebrar o lado luz da vida, porque a gente está sempre se preparando para o pior, para um futuro que nunca vai chegar do jeito que o ego idealizou. Então, quanta vida, quantas bênçãos a gente deixa para trás que a gente está com medo agora? Então, assim, eu posso controlar o que vai acontecer com o mundo? Posso controlar o que vai acontecer com a sociedade? Não, não cabe a mim controlar o externo, né? Mas eu posso sim observar aquilo que eu estou sentindo, integrar as minhas sombras, focar na luz, fazer as minhas orações, me conectar com o meu eu superior. Isso eu posso fazer? Posso. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer aquilo que me cabe, né? Eu vou focar na minha alegria de viver, porque na medida em que eu foco nessa alegria de viver, o medo diminui, entende? E aí a minha percepção fica mais clara para eu ter sabedoria em como agir em cada situação, motivada por essa percepção e não pelo medo. Ah, Gisele, então você está dizendo que é para a pessoa ser egoísta e pensar só na alegria dela, não pensar nos problemas do mundo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você consegue contribuir para o mundo quando a sua percepção não está nublada pelo medo ou pela ansiedade. Porque quando você age pelo excesso de controle, pela necessidade de controlar o externo, você está reagindo, você não está agindo, ou seja, você está reagindo motivado pelos medos do ego e não pela percepção da sabedoria do ser. E aí tem mais chance de você fazer besteira. Vou dar um exemplo prático para a gente sair da abstração e ir para a realidade cotidiana de alguns de vocês. Por exemplo, às vezes você trabalha num ambiente difícil, com pessoas com ego atrapalhado,
com pessoas que são meio viradas no giraia, né? E você se sente mal lá dentro, você não sabe como lidar, e você fala assim, porque fulano me irrita, porque fulano é muito assim, muito assado. Ok, você pode controlar o comportamento do fulano? Não, não pode, né? Então aquela pessoa tá ali. Agora, não dá para você dizer que a pessoa te irrita. A irritabilidade está dentro de você, a pessoa só traz para fora o que está dentro de você. Parafraseando Osho, se você não tem raiva dentro de você, não tem como essa raiva vir para fora, então a raiva é sua. O outro pode mobilizar algo que já tem dentro de você, mas se aquela pessoa está na sua vida e você não pode controlar o comportamento dela, o que você pode fazer? O que cabe a você nesse momento? Então, quando eu estou numa situação adversa da qual eu não consigo sair, é porque tem algo para ser aprendido ali. Eu tenho uma missão naquele ambiente. Se eu estou num trabalho, eu preciso daquele trabalho, não tem como eu sair daquilo naquele momento, então tem algum propósito para eu realizar ali. O que eu vou fazer, por exemplo? Já que eu não posso controlar o comportamento do outro, eu posso ser um canal de luz nesse ambiente. Então, algo que eu sempre ensino para vocês. Tem uma pessoa difícil ali que me incomoda, que me irrita, é porque talvez essa pessoa esteja cutucando uma ferida minha. Então, como é que eu posso trabalhar essa questão? Posso fazer uma oração, que eu já ensinei várias vezes para vocês, tem no canal, tem aqui nos destaques também essa oração. Posso fazer um Pai Nosso para o mentor dessa pessoa e para o meu. Todos os dias antes de ir trabalhar, eu faço esse ritual, por exemplo. Outro exemplo prático para a gente lidar com o desapego, né? E para a gente deixar o excesso de controle de lado. Às vezes tem alguém na família, sei lá, por exemplo, a sua cunhada, a mulher do seu irmão é uma pessoa muito debochada, que faz muitas perguntas capciosas para você, fica se comparando com você, fica te provocando. Então, assim, aquela pessoa é uma pedra no seu sapato. Mas, por outro lado, se você mudar o seu olhar em relação a ela, você vai perceber que ter essa pessoa na sua vida também é uma bênção, porque é uma oportunidade de aprendizado para você trabalhar sua reatividade, para você praticar a comunicação não violenta, para você desenvolver a compaixão. Olha que interessante. Né? Você pode olhar a pessoa e ficar irritada com a pessoa, ficar irritada com o universo, brigar com a vida, ou você pode enxergar a bênção que existe ali. Então, quando você começa a ter essa postura mais desapegada, você deixa para lá o controle, essa necessidade de querer mudar o outro, né? Porque quando a gente está gastando muita energia querendo mudar o outro, em geral, é para não se dar o trabalho de olhar para a gente mesmo, né? Sempre quando a gente não quer olhar para as nossas questões, a gente fica olhando para fora, querendo mudar as coisas de fora, porque é uma forma da gente se auto-evitar, para a gente não integrar as nossas próprias sombras. Então, peraí, se eu estou olhando muito para fora, se eu estou muito irritada com os outros, querendo controlar o mundo, peraí, o que eu preciso mudar dentro de mim, né? E aí é uma oportunidade para a gente desenvolver a compaixão, para a gente se conectar com a voz da sabedoria, se entregar mais para a vida no bom sentido. Então, o meu convite à reflexão para vocês no dia de hoje, né, que a gente está trabalhando desapego, mudança de valores, é assim: olhar para dentro e conversar sinceramente com você. Qual o medo que está aqui me perturbando, travando a minha vida e eu estou apegada a esse medo, eu não deixo ele embora? O que está me segurando aqui? Do que eu preciso desapegar? O que eu preciso soltar, deixar ir para ouvir a voz da sabedoria do ser? Qual é o medo que me paralisa? Olha para ele, encara esse medo. Você vai ver que ele não é nada daquilo que você idealizava. Quando você tem essa coragem de encarar o medo, né, você vai percebendo que ele vai perdendo o poder que ele tem sobre você. Gente, então esse foi meu recadinho de hoje. Eu desejo um dia muito abençoado para todos vocês. Como sempre, agradeço a audiência de muitos que estão aqui toda segunda, quarta e sexta. Tem pessoas que são bem fiéis, que estão aqui sempre, deixam um comentário, deixam um coraçãozinho. Eu fico muito grata, gente. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu formar essa comuna. É uma comuna virtual, mas que está ligada energeticamente. Me sinto muito grata a cada um de vocês, porque graças à audiência de vocês,
eu consigo realizar a minha missão aqui nesse plano, né? Aprendo muito também com cada um de vocês e desejo um dia muito abençoado, com muito amor, muita leveza, muita alegria, muito foco na luz.